Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 2. Jó 2, do 7 em diante. Jó 2, do 7 em diante diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Tome o teu assento. Eu quero trazer um entendimento para nós nessa noite, à luz desse texto. Você já conhece essa história, muito antiga, muito pregada, muito ensinada por diversos pastores e diversas pessoas. Mas existe algo que precisamos aprender aqui, que é novo para nós hoje. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem considerado íntegro e reto diante de Deus. Um homem íntegro e reto diante de Deus. E a Bíblia também diz que um dia, quando vão se apresentar os filhos de Deus diante de Deus, Satanás também vai se apresentar diante de Deus. Interessante que Deus faz a pergunta para o diabo e diz: Você tem observado o meu servo Jó? Como ele é íntegro, como ele é reto? E o diabo começa a fazer alguns comentários para Deus em relação à pessoa de Jó. E o diabo diz assim: Claro, você tem cercado esse homem, cercado ele com tudo. Você tem dado bens, você tem dado riquezas para ele. Do que é que esse homem teria algum motivo para não ser reto, para não estar na tua presença? E Deus autoriza que seja tocado nas coisas, nas riquezas, nas coisas, na vida dos todos os filhos de Jó. E a Bíblia diz, no capítulo 1, que começa uma destruição em série, em cadeia, e as riquezas dele, os animais que ele tinha, todas aquelas riquezas começaram a ser destruídas. Os 10 filhos que ele tem morrem. E passado um tempo, outra vez se apresentam os filhos de Deus diante de Deus. E quem estava lá? Ele. Como diz um pastor amigo meu, o diabo se achegou lá junto. E aí Deus de novo faz a pergunta. E Deus diz: Tem observado o meu servo Jó? Como é um homem íntegro e reto diante da minha presença? Aí o diabo diz: Claro, você tem sustentado ele. Duvido que ele continue íntegro e reto se for tocado na vida, na saúde dele, nas coisas dele, pessoal dele. E Deus diz: Então você autoriza que seja tocado na saúde, que seja tocado as enfermidades venham sobre a vida dele. E Deus só dá uma ordem e diz: somente sobre a vida dele você não toque. E isso acontece, você que já leu esse livro sabe que esse homem começa a passar os piores momentos da vida dele por causa de enfermidade que vem sobre o corpo dele, e ele começa a padecer. Tanto que ele estremece, muitas vezes ele começa a falar do estado dele. E lá num momento, a mulher dele chega e diz assim: Você ainda está a fim de continuar sendo íntegro e reto diante de Deus? Conservas isso? E ela dá um conselho para ele: Amaldiçoa a Deus e morra, homem. Ela diz:
Ali no versículo 9, então sua mulher disse: ainda se conserva a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Porque não há mais o que fazer. Olha o teu estado, olha a condição, olha tudo que tínhamos. E a Bíblia diz que ele responde para a mulher: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E nós vemos que Jó vai tendo os piores momentos da vida, da história, de toda a caminhada dele. A tal ponto que nós lemos aqui, né, que o que sobra ali para ele se coçar, se raspar, por causa das chagas, por causa do mal que estava no corpo dele, por causa das feridas, a Bíblia fala, que estava no corpo dele é um caco. E aquele homem começa a se raspar, tirar as enfermidades, tirar aquela crise, tirar aquele mal que estava no corpo dele, que perturbava dia e noite, noite e dia. Mais para frente você vai ver ele dizendo que a noite era pesada, que a luz que nunca chegava, que a manhã que nunca chegava, era pesado demais para ele, porque as dores estavam sobre a vida dele. E na sequência da história, você sabe que logo vem os amigos de Jó e começam a dar uns conselhos. E é muito interessante, hoje eu estava lendo esse livro e me diverti muito, porque eles começam a dar conselho. E um deles vem e diz: certamente você pecou contra Deus, tem iniquidade na tua vida. É assim que Deus trata alguém que pecou. E ele começa a falar sobre toda a sua condição. Ele diz: qual foi o dia que eu pequei? Onde foi que eu errei? Aonde foi que eu pequei? Qual foi o dia que eu sentei à minha mesa e que as pessoas que estavam ao meu redor deixaram também de se alimentar? Ele diz: qual foi o dia que todo o ouro que eu tenho, que está sobre as minhas riquezas, qual foi o dia que eu usurpei alguém para adquirir elas, para adquirir ele? Tanto que esse homem é chamado pelo próprio Deus de um homem íntegro e reto. E vem outro e dá outro conselho, dizendo que ele afrontou Deus, dizendo que ele era um homem que precisava passar por isso, porque era assim que Deus tratava a pessoa que respondia, que se comportava diante de Deus daquela forma. E lá no final você vai ver um quarto homem que chega e diz: eu tenho a palavra certa para você, mas eu sou um dos mais novos, e eu precisava ouvir os mais velhos darem a sua sentença, mas vocês todos erraram, ele diz. Mas eu certamente tenho as palavras certas. Se não me engano, o nome do vivente é Eliú. E ele começa a dizer: Jó, faz um comparativo de Deus, do tamanho de Deus, da grandiosidade de Deus, e quanto o homem é pequeno, e ele diz: Jó é isso. Mas na verdade não era nada disso. Nada muda Deus. Quando ele tem esse primeiro momento que ele diz, ele responde à mulher dele, ele diz: falas como uma doida. Ele tinha essa consciência. Depois, quando chegam as dores, chegam as noites, os dias difíceis, parece que ele segue esse conselho, porque ele amaldiçoou o dia do nascimento, ele amaldiçoou o dia que ele estava no ventre, ele começa a falar que ele devia ter sido abortado, ele começa a falar um monte de coisa, mas isso não muda Deus. E às vezes nós precisamos ter esse entendimento de que o momento que nós estamos vivendo não muda Deus. As enfermidades que vêm sobre a vida de uma pessoa, que vieram ou que vêm sobre a sua vida, ou que estão sobre a sua vida, essas enfermidades não mudam Deus. Nós precisamos compreender essas coisas. O que você está passando hoje não muda Deus. A tristeza, a angústia, o sofrimento que uma pessoa pode estar passando não muda Deus.
Ou seja, o homem não muda Deus, mas Deus muda, transforma o estado do homem. O momento, o instante em que essa pessoa está vivendo. Portanto, você pode ser uma pessoa que está passando hoje por um momento difícil, talvez como o de Jó, que foi extremamente difícil. Perdeu tudo, como é que você se comportaria? Às vezes eu vejo algumas pessoas largando de Deus, largando da fé que tem em Deus, porque Deus levou um parente, Deus levou uma pessoa, e elas já também largam de Deus, abandonam Deus. Jó perdeu 10 filhos. Como que você se comportaria? Como você se portaria diante de uma situação como essa? Talvez você não tenha 10 filhos, mas talvez alguns tenham, né? Difícil no nosso tempo. Tem alguns que se arriscam, né? Tem 10 filhos. Mas, não sei quantos filhos você tem. Se você perdesse todos os seus filhos, você continuaria vindo num frio como esse, como está hoje? Adorar a Deus. E se você perdesse toda a tua conta bancária e voltasse a zero? Você continuaria buscando Deus? Você continuaria andando a pé, vindo a pé? Tem pessoas que eles não vêm à igreja quando eles ficam a pé. E ainda colocam a culpa em Deus. Nós precisamos compreender que tudo que nós passamos não muda Deus. Mas Deus é capaz de resolver todo o problema que a vida do homem se submete. Uma enfermidade não pode parar a sua fé. Lá no capítulo 38 você vê que Deus, parece que Ele está observando todo aquele conselho, a resposta de Jó. Outro conselho, Jó responde, outra conselha. Tem o primeiro conselho, o segundo conselho, o terceiro, o quarto. Aí Deus vai falar, no capítulo 38 de Jó. E Deus diz: responde-me, se é que você pode. Quem fez? Ele diz lá, quem fez todas as coisas, quem criou todas as coisas, me responda. Ele diz, me dê a medida exata da terra. Ele começa a descrever alguns animais, a força desses animais, a capacidade desses animais. E ele começa a mostrar para Jó. Começa a mostrar para os amigos de Jó que ele não muda. Deus não muda. Nada muda Deus. Nós precisamos ter esse entendimento. Porque senão nós somos pessoas que começamos na fé, caminhamos até uma altura, e quando as coisas passarem a não dar muito bem na nossa vida, nós vamos largar de Deus, largar da fé. Mas nada muda Deus. Nada pode mudar Deus. Deus estabeleceu todas as coisas. E na sequência, no final dos capítulos ali, você já sabe. Jó, ele diz: agora eu te conheço, Deus. Por um tempo esse homem fica quieto, há um silêncio na vida dele, diante de tantas perguntas que Deus faz para ele, ele fica calado, a resposta é o silêncio. E depois, quando Deus pede para ele falar, ele diz: agora eu te conheço de fato e de verdade. Nada muda o Senhor. Não é o meu estado, não é a gravidade da doença que ele tinha, que ele teve, que mudou Deus. Não foram tantas orações, quando ele fala que amanhecia, falava continuamente com Deus, queixava-se da sua situação, que ia mudar Deus. O momento que você está vivendo não é mais forte do que Deus. O quadro que você está vivendo não é mais poderoso do que Deus. O quadro que você está vivendo não é mais forte do que Deus. O quadro que você está vivendo não é mais poderoso do que Deus. O quadro que você está vivendo não é mais forte do que Deus. O quadro que você está vivendo não é mais poderoso do que Deus. O quadro que você está vivendo não é mais poderoso do que Deus. O quadro que você está vivendo não é mais poderoso do que Deus. O quadro que você está vivendo não é mais poderoso do que Deus. O quadro que você está vivendo não é mais poderoso do que Deus. O quadro que você está vivendo não é mais poderoso do que Deus. O quadro que você está vivendo não é mais poderoso do que Deus. O quadro que você está vivendo não é mais poderoso do que Deus. O quadro que você está vivendo não é mais poderoso do que Deus. O quadro que você está vivendo não é mais poderoso do que Deus. O quadro que você está vivendo não é mais poderoso do que Deus. O quadro que você está vivendo não é mais poderoso do que Deus. O quadro que você está vivendo não é mais poderoso do que Deus. O
Nada muda o nosso Deus. Mas Deus muda todas as coisas da nossa vida. A enfermidade que uma pessoa pode estar vivendo. Oramos com um rapaz esses dias. Terminamos de orar com ele, ele disse, ainda está doendo. Eu disse para ele assim, eu nunca vi Deus falhar até agora. Nunca falhou. E até agora ele não veio dar o testemunho, mas eu acredito que a dor desapareceu, porque depois ele seguiu a vida normal, né? Não sei em que momento, mas nunca falhou. Estava falando com uma jovem antes de começar o culto, das dores que estão vindo, dos terrores que estão vindo sobre ela, das coisas que estão vindo para arrancar, fazer ela desistir da fé, desistir de Deus, e parece que ela diz que às vezes parece que ela vai morrer. Mas esse estado que essa pessoa está vivendo, que você está vivendo, não muda o teu Deus. Você só precisa crer, continuar sendo uma pessoa temente a Deus, reto na presença de Deus, e Deus vai te abençoar certamente. Deus vai mudar a tua história. Lá no final a Bíblia diz o quê? Dos capítulos de Jó, que Deus mudou a sorte de Jó. Quando ele orava, quando ele foi orar, quando ele foi oferecer os sacrifícios pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. E a Bíblia diz que esse homem depois disso viveu acho que 140 anos ainda. Teve outros 10 filhos. Teve o dobro de tudo aquilo que ele possuía no começo. Por quê? Porque tudo que ele passou não foi mais forte o suficiente para mudar Deus. Você não pode olhar para uma dor que começa no teu corpo e achar que isso é mais forte do que Deus. Você não pode achar que um momento de um problema financeiro na sua vida é mais forte do que Deus, a tal ponto desse problema tirar você da fé. É aqui que muitas pessoas erram. É aqui que muitas pessoas, exatamente nesse momento que elas deixam de receber o que Deus tem para elas. Tem dias que nós vivemos numa fé, tem dias que nós vivemos como conquistadores do mundo, e nós queremos vencer o mundo, porque vem uma unção, vem um poder, está algo sobre as nossas vidas. Mas tem dias que parece que não tem nada, mas nem um momento de unção forte, e nem o dia que não tem unção na sua vida, tem capacidade para mudar Deus. Você precisa continuar acreditando que Deus é poderoso para restituir, para visitar, para mudar a tua sorte. E isso vai acontecer. Não importa o momento que você está vivendo, não importa hoje, importa o teu posicionamento, importa o Deus que você serve. E como que Deus garantiu isso para nós? Deus mandou Jesus Cristo vir e estabelecer todas essas coisas de uma vez por todas para a vida do homem. E é por isso que nós temos pregado aqui, que você continue crendo, acreditando, buscando a Deus, porque Deus é poderoso para restaurar a vida de todo aquele que crê nele. Você consegue ver, saber todas as coisas como Deus não consegue. Ele é criador de todo o universo, criador de todas as coisas, os céus, a terra, todas as coisas que existem. Nada é mais forte do que o teu Deus. Nada é mais poderoso do que o nosso Deus. Nada tem capacidade de roubar, de tirar as coisas que Deus estabeleceu para nós. O milagre que você precisa, ele já existe. O milagre que você precisa, Deus já estabeleceu. Quando Jesus Cristo veio, Jesus Cristo tirou toda a maldição que estava sobre a tua vida e estabeleceu todas as bênçãos para nós. Então permanecer naquilo que Deus está falando, permanecer diante do Deus que nós conhecemos, é muito importante, é extremamente importante. Nós não podemos deixar do nosso Deus, por um momento difícil que possamos estar vivendo, porque Deus se apresenta para Ele
E daí diz para ele: agora vai, continue trabalhando, vá fazer o trabalho que eu quero que você faça. E Deus muda a sorte desse homem. Nada na terra tem capacidade para mudar o nosso Deus. Às vezes nós temos essas vontades, porque a coisa está tão difícil, o momento é tão difícil, tão apertado, tão justo, que às vezes você tem vontade de largar. Às vezes é uma pessoa que vem e diz: de novo na igreja, de novo na fé, de novo, mas cadê o milagre? Cadê o Deus? Nada muda Deus. Permaneça, continue. No capítulo 19, 25, se eu não estou enganado, ele diz assim, ele está falando, respondendo um dos conselhos dos amigos dele, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E o mesmo Deus, a Bíblia diz que o mesmo Deus que era, é o Deus que é e que será eternamente, para sempre. Assim como o estado de Jó, a condição de Jó, não mudou nada em Deus, não muda nada em Deus. A mesma coisa que está acontecendo sobre as nossas vidas. A tristeza que chegou, a angústia, o sofrimento, todas essas coisas que vêm para tirar você da presença de Deus, não tem capacidade para mudar Ele. E da mesma forma, o Deus que restaurou, que visitou a vida desse homem, é o Deus que visita, que vem, que está aqui hoje para abençoar você, para restaurar a tua vida, para trazer, abrir, é uma porta. O que você precisa? Qual que é o milagre? Qual que é a situação que você está vivendo, que você precisa da mão de Deus? Alguns é a tristeza que veio, tomou conta do ser, tomou conta da vida da pessoa, e a pessoa não tem mais razão para viver. Alguns é isso. Outros são coisas dessa vida, outros é dinheiro, outros é N coisas que você possa estar precisando. Isso tudo não mudou teu Deus. O fato de você estar vivendo o que você está agora, talvez com o coração frio, talvez pensando que Deus não existe mais, porque você não sente mais Ele há um tempo. Isso não quer dizer que Deus mudou. Ele está aqui hoje, está aqui agora, e quer restaurar essas coisas na tua vida, e quer colocar sobre você, assim como Ele colocou sobre Jó. O teu estado, esse estado que você está vivendo agora, é o último. É o último. E Deus o visitará, para que você continue adorando, servindo Deus, e vivendo mais 140 anos. 140 acho que não vai dar, né? E vivendo um longo tempo, para ver as obras de Deus se manifestando na tua vida. Nada muda o nosso Deus, mas Deus muda todas as coisas na nossa vida. Diga para alguém que está do seu lado, me ajude a pregar, diga assim: nada muda Deus. Diga para essa pessoa: o que você está vivendo não muda Deus. Diga assim: esse problema que você pode estar passando não mudou o teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Nada muda Deus, mas Deus quer mudar você. Deus quer mudar o teu estado, tua situação, tua vida. Deus quer tirar você do lugar da perdição e trazer você para a salvação. Deus, Ele pode fazer isso, vai fazer isso. Deus quer tirar você da miséria e trazer para um tempo de prosperidade. Ele pode fazer isso, Ele vai fazer isso. Deus quer se apresentar a você. Ele está se apresentando a você nessa noite, para que você continue adorando, servindo.